Shabbat Shalom, boa tarde. 7 de Tammuz, 5.784, a contar da criação. Dia 13 de julho de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. E, portanto, nós estamos aí na conclusão da Parashá da semana. Nesse sagrado dia do Shabat, a nossa Parashá é a Parashá Hukat, né? Que nos fala sobre a vaca vermelha, né? Onde nos fala de Pará Adumá, a vaca vermelha. Estamos nessa semana no capítulo 19 até o capítulo 22, verso 1, que é a Parashá da semana, que é a sexta dentro do livro Bamidbar, Números, e dentro do ciclo 5.784 é a 39ª porção dos estudos de Torá, ok? Então, com a graça bendita de Hashem, veremos aí alguns aspectos, né, da nossa Parashá, de forma um pouco mais rápida, e também nós teremos aí, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós precisamos pegar a porção da semana, a Parashá da semana, e trazê-la realmente para a nossa vida, o nosso dia a dia. E aí então nós vamos ver a mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, especificamente dentro desse aspecto, dentro desta visão, ok? A nossa Parashá, ela traz para nós sobre a questão da vaca vermelha, né? A Pará Adumá, e ela é chamada de uma mitzvah chok, né? Que é um preceito de um mandamento suprarracional. Ele está classificado dentro de mandamentos hukim, né? Que significa mandamentos suprarracionais, que significa que a mentalidade humana não consegue captar o seu ensinamento, né, ou a totalidade do seu ensinamento. Então, os ensinamentos com referência às porções, ou melhor, os mandamentos Hukim, exatamente ensinamentos que, de uma forma levemente, os ensinamentos rabiscam levemente, né, o próprio mandamento, e o que os nossos mestres trazem para nós está dentro de um aspecto superficial de conhecimento, né? Então, são, para nós, né, se trata de grandes lições, mas na perspectiva real, é apenas um leve rabisco, né? Um leve ensinamento diante da realidade dos mandamentos Hukim, né? Que não há como a nossa mentalidade captar. Por isso que são chamados também de inescrutáveis, que significa impossível de ser investigado, impossível de ser compreendido, impenetrável, incompreensível e insondável. Então esses são os aspectos que nós encontramos dentro dos mandamentos Hukim. E a questão da vaca vermelha, né, é exatamente essa, o Pará Adumá, vem exatamente essa questão. Temos a mitzvah da vaca vermelha, que através das suas cinzas misturadas à água, quem é impuro torna-se puro. Mas aquele que exerce a função de purificar o impuro, que está dentro da classe dos Kohanim, os sacerdotes, ele é puro. Mas quando ele exerce a função de purificar o impuro, ele puro fica impuro. E depois ele precisa fazer o ritual de purificação, né? Então vejam que é dentro dessa característica, né, suprarracional. Então os nossos mestres trazem para nós alguns fatos para que nós possamos realmente a compreender um pouquinho, por assim dizer. Então, durante os tempos do templo, a pureza ritual era de extrema importância, né? Os judeus
estavam em estado conhecido como Tumat Met, né? Tumat Met, a forma mais severa de impureza ritual. Estamos nesse estado espiritual desde a destruição do segundo templo. Durante a época do templo, a pureza ritual era de extrema importância, né? Então, nesse sentido, significa, principalmente dentro da visão judaica em si, o povo judeu está de fato nessa impureza ritual desde a destruição do segundo templo, no ano 69, 70 da Era Comum. Como o templo foi destruído, perdeu-se realmente a criação da vaca vermelha, a Pará do Mar, e então o povo judeu, literalmente falando, né, está nessa impureza ritual, nessa impureza espiritual. Então, por isso, nós temos aí a questão que 9 vacas vermelhas até a destruição do segundo templo foram feitas durante esse período. E a 10ª vaca vermelha, ela será ritualmente sacrificada, né, na redenção final, com o governo, o reinado de Mashiach. Quando o justo Mashiach se revelar, né, todo o povo judeu retornará à terra prometida. Ele se envolverá com a construção do terceiro templo. Ele estabelecerá, Mashiach, estabelecerá ou restabelecerá, restaurará realmente a tribo de Levi, com referência a todas as atividades e trabalhos no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, devidamente construído, o terceiro e definitivo templo. E nesse sentido, o Kohen Gadol, ele estará realmente sendo restabelecida a sua função, e a vaca vermelha, ela será a 10ª vaca vermelha, ela será ritualmente sacrificada, e depois de queimada, suas cinzas farão esse ritual de purificação de todo o povo judeu, ok? Então, não podemos esquecer que é uma mitzvah 100% específica com relação ao povo judeu, ok? O que se estuda para os não-judeus, para os Benei Noach, é o conhecimento, né, da questão em si da Pará do Mar. Mas temos os sentidos espirituais de aprendizado para que nós possamos realmente termos a nossa purificação espiritual através daqueles 5 passos, né? A nossa techuvá diária, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, né? As preces diárias e a de Sedaká. São os 5 passos que nós, não-judeus, vamos nos purificando nesse sentido também, ok? Então, alguém que fosse ritualmente impuro não podia entrar no templo. Então, os sábios eram muito meticulosos em se proteger. Havia várias maneiras de se tornar ritualmente puro, novamente, como tomar banho, ou melhor, mergulhar em um mikvê, contendo a medida prescrita de água. Então, muitas vezes, né, o Benei Noach, sem orientação rabínica, ele faz lá uma entre aspas, né, uma mini piscina para fazer, não, eu tenho que fazer um mikvê aqui, né? E sem orientação rabínica, sem nada. Ele vê a questão do mikvê, então ele cria da sua própria cabeça, que é proibido, ok? Já de antemão é proibido. Mas existe realmente halachá, existem as regras, os preceitos, as leis judaicas daquilo que deve ser feito. Por isso, até o presente momento, né, literalmente falando, o mikvê está dentro do aspecto judaico em si, ok? Então, precisa obedecer certas regras que o judeu observa de forma muito rígida a questão do mikvê, né? Então, mergulhar no mikvê contendo a medida prescrita de água, né? Que corresponde em torno de 120 galões ou
575 litros de água. Uma água que é captada pelas chuvas e precisa ser corrente, né? Então, o ritual de purificação mais complexo envolvia receber água misturada com as cinzas de uma vaca vermelha para fazer o banho ritual de purificação, ok? E o sacerdote responsável por isso, ele estava em estado de pureza e ele iria exercer o seu trabalho, o seu serviço para purificar, né, o povo judeu, né, da sua impureza ritual. Então, ele, puro, ao purificar através do seu trabalho da água com as cinzas da vaca vermelha, ele tornava-se impuro. Mas aqueles que estavam impuros, né, com essa atividade do Kohen, ele tornava-se puro, mas o Kohen tornava-se impuro, né? Então, o processo ele é definido no nosso quarto livro, Bamidbar, né, no deserto, Números, né, que nos fala aqui no capítulo 19. Primeiramente, a novilha deve ser de cor vermelha, sem manchas, e não deve ter sido utilizada para trabalho. Ela não recebeu sobre si nenhum jugo de trabalho. A novilha, então, é abatida ritualmente e queimada fora do acampamento. Madeira de cedro e sopo e lã tingida de escarlate são adicionadas ao fogo e as cinzas restantes são colocadas em um recipiente contendo água pura. Para purificar uma pessoa contaminada ritualmente pelo contato com um cadáver, asperge-se sobre ela a água da vasilha, com um ramo de hisopo, no terceiro e sétimo dia do processo de purificação. Então, o judeu ele se tornava impuro, ritualmente impuro, quando ele tinha contato com um morto, seja animal ou ser humano. Então, ele se tornava ritualmente impuro. O sacerdote que realiza o ritual torna-se ritualmente impuro e deve então banhar-se com suas roupas em um mikvê. Ele é considerado impuro até a noite. E todo esse processo é conhecido na Torá como Hok, né? Uma mitzvah de Hok, né? Que é um preceito suprarracional, ou lei para a qual não temos uma explicação razoável, racional, para poder entender. É até difícil para nós entender o que realmente é a impureza, mas isso não deve nos impedir de estudar para tentar compreender ao menos uma parte do preceito. O que significa impuro, né? Então a pergunta é lançada para que nós possamos refletir. Impuro é tamei, no hebraico chamado de tamei, né? E puro é tahor, tahor. Impuro, tamei, e puro, tahor. Uma pessoa que é impura está de alguma forma impedida de receber luz espiritual. As letras da palavra impura podem ser reorganizadas para soletrar, né, Alef Tet Men, que significa selado, né? Então, alterando as letras no hebraico de Tamei, traz aí então na questão em si Alef Tet e Men, né? Atem, que significa selado. E as letras para puro contêm a raiz de duas letras da palavra para luz, né? Or. A partir disto, é fácil tirar a conclusão de que uma pessoa impura está de alguma forma impedida de receber luz espiritual. De fato, os sábios que viveram na época do sagrado Arizal, em Esfat, proclamaram que para alcançar os níveis espirituais que o Ari obteve, ele deveria ter acesso às cinzas de Pará Adumá.
Essa afirmação implica que uma pessoa que foi purificada pelas cinzas de uma vaca vermelha pode obter níveis espirituais e intelectuais mais elevados do que aquela que a pessoa não foi ritualmente purificada com as cinzas da vaca vermelha, ok? Então, o povo judeu em si deve trabalhar na questão espiritual, sem sombra de dúvidas. E isso é enfatizado durante o período da contagem do Homer. Então, no período da contagem do Homer, o povo judeu tem um nível de purificação muito forte, muito elevada. Por isso que quando nós, Bnei Noach, seguimos ombro a ombro com o povo judeu na contagem do Homer, nós somos elevados a uma pureza muito sublime, muito espiritual. Então, por isso, a contagem do homem é muito importante quando nós a realizamos, porque também somos elevados a níveis de pureza mais altas, né? Então, quando tentamos melhorar nossos atributos de caráter no dia a dia, de acordo com a combinação das Sefirot, que se refere aos atributos divinos de Hashem, em cada dia em particular, também temos que ser humildes, gentis e amar uns aos outros, assim como manter todas as leis, né, segundo os preceitos das 7 leis de Noach, né, somados com vários outros preceitos ou mandamentos da própria Torá. Imagine, né, se um judeu espiritualmente retificado tivesse acesso a um influxo extra de luz espiritual ao ser purificado com as águas da vaca vermelha, né, como vimos ali a questão do Arizal, né, o nível elevado de um judeu quando ele faz o processo da pureza, né, ritual com as cinzas da vaca vermelha, então ele atinge um nível espiritual muito grande, por causa das cinzas da vaca vermelha. Esse fato em si, né, os nossos sábios já dizem que iremos compreender de forma muito profunda e elevada exatamente nos dias de Mashiach, né? Então, no momento para a compreensão e a execução, aconteceu até a destruição do segundo templo. Dali para cá, né, o que há são ensinamentos para que nós tenhamos uma dimensão, né, ou uma pequena dimensão, por assim dizer, realmente do que significa essas questões da vaca vermelha, né? Um líder dos judeus que tinha esse tipo de vantagem espiritual e intelectual sobre outros líderes, os manobraria em todos os jogos de poder que tentasse. Ou seja, aqui, né, os sábios eles fazem uma comparação que o nível espiritual, ele de tão elevado que se a pessoa ela procurar usar isto de uma forma negativa, ela acaba ludibriando as pessoas e ela então acaba enganando, e assim as pessoas são enganadas e ela vai manipulando as pessoas por causa do seu alto nível que alcançou espiritualmente, mas que também alcançou intelectualmente, né? Então, por isso que em todos os ensinamentos que nós temos aí dos nossos mestres, fala exatamente do quê? Que nós precisamos sempre estarmos atentos a não se perder da humildade. A humildade ela precisa ser que nem uma segunda pele em nós, né? Nós não podemos nos apartar da humildade, né? E aí você vê, né, no meios religiosos por aí afora como que as pessoas usam as questões espirituais, entre aspas, para manipular as pessoas, ok? Então, os não-judeus viriam, né, de todo o mundo para aprender as 7 leis obrigatórias, 7 leis de Noach, para toda a humanidade, e os sábios judeus os ensinariam, cada um em sua própria língua, né? Isso daqui aconteceu exatamente com o nosso Rebbe Menachem Mendel, quando ele colocou a casa judaica em ordem depois do
do tempo do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Então aconteceu exatamente o que? O povo judeu estava destroçado, o nosso Rebbe Menachem Mendel, como um médico espiritual, né? Ele curou as feridas, por assim dizer, né? E devolveu a alegria ao povo judeu de viver o judaísmo. E depois que a casa estava em ordem, ele orientou, né, os seus Hassidim, os seus seguidores, os seus rabinos, a adentrarem no meio das nações para poder falar exatamente sobre as 7 leis de Noah, porque é, de fato, uma questão essencial para a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, né, o Rebbe, com a visão de Mashiach, ele orientou os rabinos a assim o fazerem. E também o papel importante dos Benei Noach nesta, vamos dizer, reta final para a revelação do justo Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então é importante nós estarmos conectados com essa realidade. Eu, Benei Noach, sou importante para a revelação de Mashiach. Vivendo as 7 leis de Noach, cumprindo as 7 leis de Noach, tendo a nossa prática monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para que nós possamos, né, ombro a ombro com o povo judeu, estarmos aí nos preparando adequadamente para a revelação de Mashiach, abreviar o tempo da revelação de Mashiach. Tudo que você vê que está acontecendo no mundão aí, não esqueça de um detalhe, é necessário acontecer. Não precisa você jogar a culpa em cima de ninguém. É porque o fulano é assim, o beltrano é assado e por aí afora vai. É preciso cumprir as profecias. Então tem um ditado popular que diz assim: para ficar bonito tem que ficar feio primeiro. E essa é a realidade. Para ficar bonito com a revelação do justo Mashiach, primeiro tem que ficar feio, né? Então as coisas, elas acontecem e acontecerão, sem sombra de dúvidas, de uma forma muito preocupante. Nós já vimos aqui, já falamos várias vezes, no livro Mashiach, né, com o rabino Simon Jacobson, né, que traz para nós realmente esses dias ante a iminente revelação de Mashiach, ou seja, a revelação de Mashiach está para acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Baruch Hashem. Então, o rabino Simon Jacobson, baseado nos estudos sobre os escritos de Maimônides, né, em Leis de Reis, fala exatamente sobre fatos, né, da extrema esquerda, que traz realmente uma escuridão terrível, trevas e tudo aquilo que é de ruim. E pelo lado direito, né, pela extrema direita, porque não tem meio fio aqui. Por que não tem meio fio? Porque é bem e mal. É vida e morte. Não tem meio fio. É que nem aquela questão, existe mulher meia grávida? Não existe. Então, o rabino Simon Jacobson, ele fala claramente sobre os momentos terríveis ante a revelação de Mashiach. O mal parece que vai vencer tudo e todos e vai dominar sobre o mundo inteiro. Parece. Mas por um outro lado, né, ele fala sobre a questão do antídoto. Como? A pergunta vem ali e fala: como que eu posso fugir das dores de parto de Mashiach? Então, entre outras coisas, está lá os 5 passos que nós acabamos de falar. Então não vai ter meio fio. Aliás, não tem meio fio. Por isso que tem aquele famoso ditado popular também, né? Você quer navegar com o pé em 2 canoas. Não tem como. Ou você está numa ou está na outra. Ponto final. E é a mesma coisa nesse sentido. Ou você está na luz, ou você está em trevas. Acabou. Meio fio é onde é chamado aqueles que fica em cima do muro, né? Leva a pedrada dos 2 lados e depois ele não sabe nem para que lado que vai.
Fica perdido que nem não sei o quê, entendeu? Que nem cego no meio do tiroteio, não sabe para onde que vai. Então essa é a realidade que o rabino Simon Jacobson traz para nós. Então o antídoto realmente fará com que, no meio a essas coisas tão negativas, né, fará com que realmente as coisas boas e positivas vão acontecer em grande proporção. Fala a respeito das crianças que terão muita sabedoria na Torá, nos ensinamentos dos mandamentos, das 7 leis de Noa para os Benei Noa, para as crianças judias dentro especificamente da Torá, etc. e tal. Fala inclusive sobre aqueles que estão na luz, né, uma grande dose de prosperidade. Mas do outro lado, nós só vamos ver miséria. Então é uma questão de escolher o lado. Escolher o lado. E essa é uma realidade, entendeu? Quando Moshe desceu com as primeiras tábuas e o povo estava ali adorando o bezerro de ouro, né? Ele quebrou as tábuas e disse ao povo: quem é por Hashem, fique do meu lado. Tome uma posição. Então, quem tomou uma posição foi lá para o lado da direita, Moshe. Quem permaneceu ali do lado esquerdo, com o bezerro de ouro, sofreu os reveses realmente da sua escolha negativa e destrutiva. Né? A única tribo, né, que nos fala ali que sempre esteve à direita de Moshe, a tribo de Levi, né? Então foi a primeira que foi do lado de Moshe. Pá, a Bíblia, a tribo completa, inteiríssima, entendeu? Então por isso, né, é uma questão sim, né? Aqui dentro dessas questões não existe aquela questão de passar paninho, não, viu? Não é bem assim. Você pode comer nos 2 pratos, né? Um prato puro e saudável, e você pode comer também naquele outro prato impuro, né? Contaminado. Não tem problema nenhum. Então não tem nada desse negócio de passar paninho, não. Como também não tem aquele negócio de passar paninho na prata, certo? Para dar brilho. Como acontece às vezes a pessoa, né? Ela precisa ficar sendo adulada, né? Passa a mão na cabecinha dela, ela faz um monte de caca e passa a mãozinha na cabecinha dela. Não! Nós não podemos, em hipótese nenhuma, amados, nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo no mundo real, onde você obtém a vida ou a morte. É onde Moshe fala lá em Devarim, Deuteronômio, que o Eterno colocou diante de nós a vida e a morte. Você escolhe qual que você quer. Ele dá a liberdade de escolha para cada um de nós. Mas ele diz, como um pai das misericórdias, ele diz: escolha, pois, a vida para que viva bem tu e a tua família. Entendeu? Então, essa é a questão que nós precisamos estarmos atentos sobre o significado do mikveh para o ato de purificação, a pureza espiritual, entendeu? Então, nesse ato, é o ato que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia, né? Nós não podemos ficar aí perdendo tempo com brincadeiras ou algo semelhante. Este é um processo da vaca vermelha, né, para Adumá, que usa de fato os 4, né, elementos da própria natureza que Deus estabeleceu, né? Então, né, os sábios falam assim, né, é um remédio homeopático, né, que foi usado fogo, terra, água e vento, né? Então, de que forma? O fogo, a novilha é queimada completamente. Terra, a novilha queimada é transformada em pó. Água, as cinzas são misturadas com água. E o vento, a água é borrifada 2 vezes
em uma semana sobre o indivíduo, né? Então, o borrifar, né, é o vento, faz borrifar a água sobre o indivíduo. Então, né, dentro desse sentido, os sábios, né, eles nos falam sobre a questão da pureza espiritual, né, e até eles falam, né, com os dias atuais aí, por exemplo. Então eles citam o exemplo, né, já pensou, né, se tiver aí um app, né, esses aplicativos, o app Sábios Conselhos, né, instalado no seu celular, e você tendo aquela conexão direta com o app Sábios Conselhos, né, estando aí conectado com os Rabinos e Companhia Limitada, para pedir realmente os conselhos de sabedoria. Graças a Hashem, né, o mundo de fato se modernizou, mas nas décadas de 50 a 90, né, no princípio da década de 90, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele já dizia, né, lá nesse tempo aí que as coisas eram tudo remotas, né, ele dizia: vamos aproveitar a tecnologia em nosso favor para divulgar cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico, né? Apesar, né, de, entre aspas, parecer até uma brincadeira o app Sábios Conselhos, na realidade já se vive isto, né? Realmente cada grupo que escolheu o seu rabino para seguir, através da internet, tem conexão com o seu rabino. Então, entre aspas, o app Sábios Conselhos já existe na prática. Já existe. É uma questão de difundir cada vez mais isso daí. E isso daí, qual que é a intenção, sem sombra de dúvidas, é fazer com que o povo possa cada vez mais dirigir-se em direção do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque esta é a grande sabedoria que estará cada vez mais se multiplicando nos nossos dias e daqui para frente, sem sombra de dúvidas. Então, a Pará Adumá, a mensagem da vaca vermelha, traz para nós e nos leva, traz a mensagem de Mashiach e nos leva aos dias de Mashiach. Por isso que, entre outros detalhes, o livro de Números, Bamidbar, no deserto, é um livro chamado também sobre as questões messiânicas, né, dos dias de Mashiach. Então, segundo Rambam, Maimônides, ele nos fala sobre a questão das 9 vacas vermelhas, que foram preparadas desde quando a mitzvah foi instituída, né, até a destruição do segundo templo. A primeira Pará Adumá foi sacrificada por Moshe, a segunda por Ezra, e depois mais 7, né, desde Ezra até a destruição do segundo templo. E a décima Pará Adumá, a 10ª vaca vermelha, ela será preparada pelo rei Mashiach, que realmente, né, é o anseio, a esperança viva, que ele se revele a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Como diz Maimônides, né, na sua Mishneh Torá, Leis da Vaca Vermelha 3:4, né? Então, o Maimônides, ele menciona o seu código de leis, né, o Mishneh Torá, que a 10ª vaca vermelha, ela será preparada pelo rei Mashiach. É compreensível, visto que inclui um código legal, várias leis que somente serão aplicadas na era futura, né? Então, a 10ª vaca vermelha, ela só será uma realidade nos dias de Mashiach. E o terceiro templo em pé, totalmente construído e devidamente restaurado. O que é difícil de ser entendido é porque ele conclui esta lei com uma prece: seja ele rapidamente revelado, amém, que seja esta a sua vontade, a vontade do Eterno.
certamente um código de leis não é o lugar para registrar, né, uma prece tão emotiva como essa, mas Maimônides deixou registrado isso daí. Então, Maimônides, ele faz, dentro das leis de reis, falando sobre a 10ª vaca vermelha que Mashiach o fará, certo? Concluindo o período, porque 10 dentro da Torá significa aquilo que é completo, completude, ok? Então a 10ª vaca vermelha vai completar o ciclo de purificação do povo judeu, e através do povo judeu, com esse ritual de purificação, as nações serão purificadas, onde que o justo Mashiach, ele estará realmente restabelecendo o terceiro e definitivo templo, e o sacerdócio em Israel, com a tribo de Levi, restaurando tudo aquilo que Deus revelou a Moshe e foi aplicado no Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente os 2 templos em Jerusalém, certo? Então, essa prece de Maimônides, exatamente, ela vem espelhar o anseio real, verdadeiro e a esperança viva de cada judeu que precisa ter para a revelação do justo Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. E nós, como Benei Noah, precisamos somar a isto para que realmente os dias de Mashiach sejam abreviados e ele se revele imediatamente, ok? Então, por isso, esta prece e esta lei de Maimônides, ela tem 3 aspectos. Primeiro, não apenas acredite intelectualmente em Mashiach, mas que também o aguarde ativamente e anseie emocionalmente por sua chegada. Leis dos Reis 11:1. Ou seja, o que Maimônides está dizendo aqui? Não basta apenas você ter o conhecimento intelectual. Você precisa ter o emocional também. Só que eles precisam andar juntos, em equilíbrio. Um estilo de amadurecimento saudável, não louco, como já aconteceu vários casos aí na história passada, né? Onde se apresentaram vários messias, as pessoas correram atrás dele. Depois veio aquela questão que era o fim do mundo, o dito cujo de Messias ia aparecer a qualquer momento, e o povo ia ser arrancado da terra, ia não sei para onde, e patati patatá, etc e tal. E muita gente acabou fazendo loucura, outros desistiram de procurar a conhecer o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, né? E acabaram caindo aí no ostracismo simplesmente porque naqueles seus momentos a sua fé foi ludibriada, entendeu? Então, dentro desse aspecto aqui, então Maimônides ele diz, não acredite apenas intelectualmente que Mashiach, o justo Mashiach, há de se revelar a qualquer momento, mas também o aguarde ativamente e anseie, né, com emoção, dando vida a essa esperança da revelação de Mashiach. Então nós precisamos unir a questão da razão, intelecto, conhecimento, entendimento, com sentimentos, emoções, desejo de que Mashiach se revele mesmo, agora mesmo, amém, vem amém. Então isso precisa ser algo que nós não tenhamos para o amanhã, mas seja para já. É o que Maimônides ele orienta, ok? Segunda questão, inevitavelmente, sentir este vazio levará a pessoa a rezar pela vinda de Mashiach, assim como ele reza por qualquer outra coisa que esteja faltando em sua vida. Ou seja, quando nós fazemos as nossas petições a Hashem, nós apresentamos diante do trono do sagrado, nós apresentamos o quê? Os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades e por aí afora vai. Então aqui Rambam está dizendo, assim como nós o fazemos,
nós precisamos sentir realmente esse vazio. O que me falta? A revelação de Mashiach. Se me falta a revelação de Mashiach, assim como eu faço petição a Hashem pelas minhas necessidades pessoais, espirituais, materiais, financeiras, pela minha família, pelos meus negócios e por aí afora vai. Então eu também preciso ter muito mais este anseio de buscar a presença divina e pedir para Hashem, Mashiach, já! Eu desejo Mashiach, já! O seu anseio, por que você vai falar eu quero? Porque você precisa revelar a Hashem, né, a sua verdadeira intenção do coração. Ah, mas ele conhece, mas ele quer que você venha verbalizar. Porque quando nós falamos, nós estamos dando vida àquilo que nós falamos. E se nós falamos Mashiach já, nós estamos dando vida. E isso vai repercutir nos 4 cantos da terra. Os astros, no bom sentido da palavra, estarão conspirando para que as coisas venham a acontecer. Mas precisa ter realmente essa verdadeira intenção do coração. O conhecimento, o intelecto, os sentimentos, o desejo, sem sombra de dúvidas. E o terceiro aspecto que Maimônides traz para nós é como o requerimento de acreditar em Mashiach é válido em todas as épocas. Da mesma forma, a pessoa deve ansiar e rezar por Mashiach constantemente. Ou seja, de forma simples e resumida, todo dia você precisa pedir Mashiach já. Hashem, Mashiach já. Hashem, Mashiach, eu desejo, eu quero Mashiach agora. E isso precisa ecoar desde o seu interior até o exterior. Porque tudo que existe foi criado pelo poder da palavra. Deus soprou a palavra e as coisas vieram a existir. Por isso, não adianta você ficar com aquela questão, Deus conhece o meu sentimento, Deus conhece a minha mente, Deus conhece o meu desejo. Mas se você não verbalizar, você não está dando vida. Você não está vencendo as trevas, você não está vencendo as opressões que tentam impedir que Mashiach se revele. Por que você acha que nos últimos tempos o mal e aqueles que estão a serviço do mal, eles estão com a cara descoberta, falando das suas corrupções, falando das suas incredulidades, falando contra Deus, falando contra os seus mandamentos e violando os mandamentos divinos com a maior cara lavada. Porque o mal que estas pessoas servem, o mal sabe que os seus momentos finais estão sendo contados. O mal sabe que está na contagem regressiva. A data da sua validade está prestes a vencer a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Então, quanto mais nós verbalizarmos, mais nós estamos dizendo para o mal e aqueles que estão a serviço do mal, vocês não vencerão. Vocês não prevalecerão. E aí entra o desespero neles. Por quê? Porque o mal fica desesperado. Porque à medida que uma luz se acende aqui, outra luz ali, outra luz ali, aqui, ali, acolá, nos 4 cantos do planeta, o mal vai ficando encurralado. E ele entra em desespero. É por isso que você vê aí, o mal parece que está vomitando, gemendo, gritando, esbravejando. E aqueles que estão ao serviço dele estão fazendo isso. Então, quando nós contemplarmos isso,
que nós venhamos dar glória ao nosso Deus, porque o mal está com a sua contagem regressiva acionada, entendeu? Então isso que é importante aí. Então, dessa forma, nesses aspectos aqui nós temos, primeiro, Rambam inclui uma prece desejosa em seu código legal para indicar que a espera por Mashiach não deve ser expressa somente intelectualmente, mas emocionalmente também. Segundo, ele enfatiza que Mashiach deve vir rapidamente para indicar que a vinda de Mashiach deve ser um desejo pessoal sincero. Por isso que cada um precisa verbalizar realmente com verdadeira intenção do coração e do seu intelecto, que quer que Mashiach se revele já. E terceiro, ele registrou os princípios que acabamos de mencionar, não em sua codificação das leis sobre Mashiach, mas aqui fora do contexto sobre Mashiach, para indicar que a pessoa deve expressar o desejo por Mashiach constantemente, qualquer que seja o contexto que ele esteja vivendo, que ele esteja fazendo suas preces, seus estudos, seu trabalho, seu ir e vir, e etc, e etc, e etc. Então, Maimônides, ele está dizendo aqui que, acima de tudo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo, Mashiach, já. É isso que Maimônides está trazendo para nós. Então, por isso, não vamos deixar de realmente trazer Mashiach, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele falou, já fiz tudo que era necessário, agora vocês precisam fazer a sua parte. E é por isso que nós precisamos seguir, né, juntamente com a orientação rabínica, seguirmos as orientações do nosso Rebbe e trazer Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? A mensagem do nosso Rebbe sobre a vaca vermelha, para a gente ir para os nossos finalmente aí, né? A dona Edna acabou de chegar, gente. Né? Cadê? Vem dar o ar da graça aqui, dona Edna. Ó, pessoal, a Edna vai falar um Shabbat Shalom para vocês aí. Não, lá na frente. Fica aí. Ali, isso, né? Olha lá, vamos ver. Aí, peraí, vamos ver. Pronto, tá aí. Pode falar. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom para todos. Pronto. O ar da graça apareceu aí. Gracinha. Aí, ó. Baruch Hashem aí. Ela mandou o Shabbat Shalom para vocês aí. Ok? Vamos voltar para o Rebbe agora. Então, a mensagem do nosso Rebbe, para irmos para o nosso encerramento, né? Ele fala sobre a questão de misericórdia e altruísmo, né? O que é altruísmo? É um amor desinteressado pelo próximo. Eu amo você, não porque eu espero alguma coisa de você. Eu amo você porque é a vontade de Hashem. E é o desejo no meu coração que eu ame você. É Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Entendeu? Então isso é altruísmo, ok? Então aí, né, a Edna, estou mandando aqui um shalom para você aqui, ó, a turma aqui, ó. A Tereza Jacinto, a Di Machado, a Vânia Ivonete, Maria da Silva, né? Estou mandando aí um shalom para você. Então vejam bem, aqui sobre a questão da vaca vermelha, né, para a Dumá, no dia 1º de Nissan de 2449 a contar da criação, data na qual foi inaugurada o Mishkan, o tabernáculo no deserto, Deus ensinou a Moshe como purificar o povo judeu da impureza ritual contraída pelo contato com o cadáver humano, ok? Então, o judeu que se contaminou com um cadáver humano. Primeiro, deve-se abater uma vaca e
de pelo totalmente avermelhado e queimar sua carcaça até convertê-la somente em cinzas ou totalmente em cinzas. Depois prepara-se uma solução líquida composta de água de manancial, que significa água viva, água que está em movimento, né? É o ciclo natural da água. A pessoa ritualmente impura começa então um processo de purificação que leva 7 dias. Um côhen, né, um sacerdote, respinga sobre ela uma pequena quantidade do preparado de água e cinza de vaca no 3º e no 7º dia. Depois a pessoa deve submergir em uma piscina ritual, o mikveh, e esperar até o anoitecer para completar o processo de purificação. Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe ele fala sobre o aspecto de misericórdia e altruísmo, né? Para purificarmos-nos da impureza da morte, que em termos psicológicos significa a paralisia causada pela depressão ou a insensibilidade em relação à dimensão espiritual da vida, devemos invocar 2 atributos emocionais da alma, né? O 3º atributo e o 7º atributo. O 3º atributo da emoção da nossa alma é exatamente Tiferet, que é piedade. E o 7º é a autossubmissão, que é o Malchut, reinado. Quando percebemos a dor que sofre a nossa alma divina por ter restringido a sua consciência ao mundo material, nos vemos impulsionados a resgatá-la por meio do estudo da Torá, para os Beneinô, além do estudo da Torá, as 7 leis de Noah, e do cumprimento dos seus mandamentos. Quando não somos egocêntricos, o fluxo de energia e vitalidade divina que deve energizar nossas vidas não é bloqueado pelos nossos interesses egoístas. Ou seja, nós precisamos ter um nobre sentido, certo? Ou sentimentos nobres, para podermos exercer misericórdia e altruísmo. Nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe, ele está dizendo literalmente para nós que nós precisamos realmente sentirmos a dor que sofre a nossa alma divina. Quando o egoísmo ele impera em nós não sentimos a dor da nossa alma divina, nós sentimos a dor da nossa alma animal. É onde que eu falo, coitadinho de mim. É onde que eu falo, puxa vida, só comigo acontece isso, né? Pô, eu não mereço isso. Então a gente fica naquela posição do coitadinho judiação. Entendeu? Então, porque nós não estamos sensibilizados com a alma divina. Nós estamos, entre aspas, sensibilizados com a nossa alma animal, que é o desejo meu. É o desejo do meu ego, do meu egocentrismo. Mas quando nós saímos da sala do egoísmo e adentramos no estudo da Torá e das 7 leis de Noah, nós damos, que chamam, né, de um pulo quântico, que significa que você sair da sala do egoísmo e entrar na sala espiritual da alma divina, é como se você simplesmente desse um pulo de alguns milhões de quilômetros. Um pulo quântico. É uma transcendência. É você sair lá do subsolo, do porão, do inferno, por assim dizer, certo? E acima da velocidade supersônica, você ser elevado às alturas nos céus. Essa é a diferença. E quando nós assim o fazemos, então através desse pulo quântico ou dessa transcendência espiritual,
que vamos para o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, então nós conseguimos atingir uma sensibilidade para com a nossa alma divina. E aí nós vamos fortalecer a nossa alma divina para subjugar a alma animal, para estar a serviço da alma divina, que significa estar a serviço do Eterno. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós precisamos procurar trazer exatamente essa sensibilidade da nossa alma divina, que ela está presa nesta casca, nessa quelipá, o nosso corpo. A nossa alma divina, precisamos compreender, quem a criou foi Deus, aquele que é Ein Sof, o infinito. E ele fez da sua alma, da minha alma, das nossas almas, divina, ele fez infinita, imortal. Então, quando esta alma, Deus separou para vir a este mundo inferior e habitar nos nossos corpos, então a alma ela ficou aprisionada. Por isso que a alma nossa ela é comparada à vela, à chama de uma vela, que ela quer sempre subir. Esse é o desejo da nossa alma divina. E nós precisamos ter essa sensibilidade com a nossa alma divina, que também é uma das formas, quando vamos aprimorando isso, é também uma das formas de nós abreviarmos a revelação de Mashiach para qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, o nosso Rebbe, ele fala que nós precisamos resgatar realmente, né, o poder da nossa alma divina através do estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah e o cumprimento dos mandamentos. Desta forma, nós vamos lançando para o mundo misericórdia, altruísmo, o verdadeiro amor fraterno, que não espera nada em troca, simplesmente quer o melhor para o nosso próximo. Vencemos as trevas, vencemos as barreiras e podemos então realmente falar com todo o nosso coração, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso ser. Hashem, Mashiach, já! Eu quero Mashiach já! Eu desejo a revelação de Mashiach já! E nós vamos somando esse clamor nos 4 cantos do planeta. E os dias de Mashiach são abreviados para que ele se revele de fato a qualquer momento mesmo. Amém. Vê amém. E a mensagem final nos fala sobre, né, a necessidade de liderança, né, que está lá. Nós vimos agora o capítulo 19 e o capítulo 21 agora. Moshe pediu permissão a Sihon, rei dos Emoris, para atravessar seu território a caminho de Canaã. Sihon se recusou e por isso Moshe liderou o povo judeu contra ele, conquistando em batalha o território que se estendia ao norte até o rio Iaboque. O mesmo ocorreu com Og, o rei dos Emoris de Bashan. O povo judeu o derrotou e assim conquistou também o território Emori setentrional. Então aqui a importância, a necessidade, né, da liderança. Então o nosso Rebbe diz, Israel enviou mensageiros a Sihon, rei dos Emoris. Lembrando que Sihon e Og eram os 2 gigantes, ok? Segundo o sábio medieval Rabi Shelomo Yitzhak, conhecido universalmente pelo acrônimo das iniciais do seu nome, Rahi, a Torá diz que Moshe enviou mensageiros a Edom, né? E lembrando que Edom é da descendência de Esaú, ok? Mas que Israel também o fez a Sihon, apesar de, nos 2 casos, ter sido Moshe quem mandou ambos os emissários em nome do povo judeu. Como assinala Rashi, isso nos ensina que Moshe e o povo judeu são essencialmente equivalentes.
o verdadeiro líder judeu não é apenas um mero representante do povo, né? O povo tem que servi-lo, né? E ele simplesmente gasta todo o dinheiro do povo, gasta todas as riquezas do povo e leva o povo à fome, leva o seu país à miséria e por aí afora vai. Isso não é um verdadeiro líder. E Moshe deu um exemplo real, o que um verdadeiro líder é e precisa ser, como também, resumidamente, David o foi, ok? Então, não é apenas um mero representante do povo, e sim, ele e o povo são uma coisa só na sua essência. Por isso diz, né, a palavra: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio, o perverso reina, o povo chora e geme, né? Dentro desse mesmo aspecto. Então, as ocupações de um verdadeiro líder judeu não se dividem em sua vida particular e sua vida pública. No seu âmago, ele é apenas um servidor público. E servir ao povo é a sua essência. Então, há necessidade de liderança, mas de uma liderança justa. Então, Moshe mostrou o que é ser um líder justo, como David o fez também, resumidamente nos dois, mas houve outros líderes dentro desse mesmo aspecto, ok? Então, o âmago do líder é servidor público, na linguagem moderna que se conhece. Servir ao povo é a sua essência, ou seja, o verdadeiro líder, ele está preocupado que o povo esteja bem. Esse é o verdadeiro líder. Então, ele é um servidor do povo, e não o povo um servidor dele. Esse é o verdadeiro líder, certo? Então, a Torá, né, ela nos dá as orientações dentro desse aspecto, e a total identificação que tem um verdadeiro líder judeu com o seu povo e sua devoção altruísta a ele, o converte em um canal através do qual Deus provê ao povo todas as suas necessidades materiais e espirituais através do seu líder, que está nessa conexão com Deus e nessa conexão com o povo, o servidor do povo, né? Por isso, não somente o líder está totalmente unido ao povo, mas o povo também está totalmente unido ao seu líder. Assim sendo, o povo pode alcançar a perspectiva da realidade própria do líder e compartilhar da sua consciência divina e da sua vida inspirada, por mais que ele não esteja tão refinado espiritualmente a ponto de ser merecedor disto por si mesmo, né? Às vezes, né, o povo não está merecendo tal coisa, mas como há uma unidade entre o líder e o povo, e nesta unidade há uma união e unidade com Deus, certo? Então, realmente, Deus vem e supre as necessidades espirituais, físicas, financeiras e materiais. E o povo vive feliz, porque tem um líder justo que teme a Deus. É isso que é importante, sem sombra de dúvidas. Então, amados, né? Dentro desse aspecto aqui, nós temos realmente as palavras de Maimônides, que nos fala sobre a questão, né, dentro dos códigos de leis, e ele coloca, né, dentro dos códigos de leis, que aparentemente é uma coisa fria, mas ele coloca uma prece ali dentro, dizendo, né, sobre a revelação de Mashiach. Então, por isso, que diante deste mundo tenebroso, frio, insensível, nós possamos mudar isto. Porque Deus nos chamou para sermos sócios dele nesse projeto. E a nossa tarefa suprema é, sem sombra de dúvidas, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então, não tenha medo, não tenha pavor do homem, do sistema e do que você está vendo aí fora. O nosso temor, o nosso medo, por assim dizer, precisa ser para com Hashem, de fazermos alguma coisa que é desagradável a Ele e de nós sermos destituídos da sua presença. É isso que é importante nós estarmos e focarmos, para que nós possamos ver realmente
a revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, e com ele a construção do terceiro e definitivo templo, o sacerdócio sendo restaurado ao seu devido lugar, e para completar a purificação do povo judeu e a purificação das nações, a 10ª vaca vermelha, sendo realmente a oferta e sendo queimada até virar cinza, e o povo judeu sendo purificado pelas cinzas da vaca vermelha, e através disso as nações sendo purificadas também. Então, que nós possamos, sim, juntos, sempre, no nosso dia a dia, almejarmos com uma esperança viva e real, um desejo sincero e real. Mashiach já. Amém. Vê. Amém. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós temos aí a nossa Havidalah, que vai acontecer às 18h13, né? Desde já, a você, sua família e todas as comunidades Benenor, né? Uma semana com muitas bênçãos, mas acima de tudo, que todos nós possamos estar juntos e unidos numa só prece, verbalizando, né? Dizendo, desde que acordamos pela manhã até irmos dormir, dizendo a Hashem, com verdadeira kavanah, que é a verdadeira intenção do coração. Hashem, Mashiach já, amém, vê amém. Ok? Até mais, até a próxima. Shalom, shalom.